Pronto! Olá, amigos, mais uma vez boa noite a todos e agora sim, cá estamos. Nesse momento estou com o professor Marlon, ao vivo por Hangout, na Rádio da Terra, ao vivo por Hangout, né? Hoje em dia é tudo assim. Boa noite, Marlon. Boa noite, Celso, boa noite, ouvintes. Prazer estar de volta aí na companhia do amigo aí para a gente trazer algumas elucidações aí, uns esclarecimentos para os nossos ouvintes. Que ótimo. Só antes de iniciarmos, o projeto hoje ou melhor seria, né, iniciar com o professor Marlon mais o professor Álvaro, mas o Álvaro está com dificuldade técnica, nós não estamos conseguindo nos conectar aqui. Se conseguirmos até aí mais para o meio do programa, ele entra, senão fica para a semana que vem, tá? O professor Álvaro, ele é formado em Direito, já foi procurador aqui na nossa região, é uma pessoa que tem uma visão totalmente isenta de lados, isenta de qualquer afinidade partidária, e isso é muito, muito interessante a fala dele. Por isso que eu trouxe também para somar conosco. Só que hoje a dificuldade técnica está ocorrendo, então nós vamos iniciar o programa com o professor Marlon, relacionado, que nós já fizemos um programa, né, que foi, não me recordo o dia, me perdoe, não me recordo o dia, mas há 3 semanas atrás, que falamos um pouquinho sobre filosofia política, entre outras coisas. Então, Marlon, cá estamos, vamos dar início nós, quem sabe o nosso amigo Álvaro continue, né, ou melhor, consiga entrar. E eu tenho algumas perguntas para iniciar, mas antes de fazer essas perguntas, me diz como é que foi a sua semana, novidades aí no clima político, como está o estudo da filosofia política hoje no Brasil? Olha, Celso, eu sinceramente, eu tô cada dia mais preocupado, sabe? Uma preocupação muito séria, porque eu vejo uma inércia e um distanciamento das informações que possam trazer à luz das pessoas para a verdadeira realidade que a gente vem vivendo, né? Tá todo mundo aí preso em factoides, em escândalos e verdadeiras novelas, né? Que não terminam nunca, a gente não enxerga o fim delas, né? E por trás de todo esse cenário, né, que parece um verdadeiro teatro dos horrores, existe um projeto em andamento que vem avançando numa velocidade até, na minha concepção, muito rápida, né? E que as pessoas não estão conseguindo detectar esse projeto andando e elas sendo enganadas com esse teatro todo feito pela classe política brasileira, que infelizmente é totalmente inconfiável. Quando eu falo em classe política, eu falo da estrutura do Estado como um todo, os 3 poderes que hoje, infelizmente, eles só estão ali para inglês ver, porque funcionar que é bom não funciona mais. Realmente é intrigante. E o que me motivou a fazer esse programa, lançar esse programa hoje, mano, é o seguinte. Eu vou fazer perguntas sinceras, tá? Perguntas sinceras, eu quero que o ouvinte tenha a máxima certeza que essas perguntas são sinceras mesmo. Por quê? Porque apesar de a gente ter aqui, eu ter todos os estudos, a rádio, tudo que vocês ouvem aqui de mim, eu não assisto TV, eu não me ligo em absolutamente nada do que está acontecendo aí, tá? Até é um erro, eu assumo esse erro, porque com 14 anos eu vi que não mudava nada, tá? Com 14 anos. Era tudo farinha do mesmo saco, sempre, sempre, sempre. E eu falava, e ninguém me ouvia. Então eu falei, para que eu falar? Deixa, eu não vou participar. Mas agora, vendo muita gente se manifestar, eu queria perguntar o seguinte, Marlon. Eu ouço, por exemplo, falar em impeachment. Primeiro, o que é o impeachment e da onde vem essa vontade de se ter o impeachment novamente no Brasil? É real? Não é real? É forjado? É da população? Porque no fundo eu não vejo a população fazer absolutamente nada. Olha, Celso, eu não sou um expert da área do direito, tá? Eu sou um historiador, um filósofo político. Tenho a minha esposa que atua
o direito, né? Então, pela nossa convivência, as nossas conversas, eu acabo aprendendo muito e conhecendo muito desse campo do direito. Mas com relação ao impeachment, a questão é a seguinte: o impeachment é um instrumento que foi criado em 1950 para quando o Poder Executivo, o Presidente da República, ele está envolvido com atos ilícitos, tá? A população possa, através dos seus representantes legais, ou seja, através da Câmara dos Deputados e do Senado, solicitar a retirada do presidente. Então, impeachment em inglês, em português, impedimento. Então, o povo votou naquele presidente, ele fez o que não devia, se envolveu com o que não devia, o povo, através de um partido político, de um sindicato, de uma associação, de um órgão, de uma representação, tá? Ela vai entrar com um pedido de um processo administrativo chamado impeachment, que o Congresso vai aceitar ou não, e, em caso de aceite, o Congresso, juntamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal, eles vão dar andamento a esse processo para ver se realmente impedem a continuidade do mandato do presidente ou não. A questão hoje, ela é mais está mais voltada para um pseudolegalismo. Eu chamo de pseudolegalismo, porque o brasileiro, botaram na cabeça do brasileiro que o poder do povo, ele se resume de 4 em 4 anos, ou de cada 2 em 2 anos, no caso das eleições municipais, e na urna eletrônica digitar os numerozinhos dos seus candidatos. Tá? E, na verdade, dentro de uma democracia plena, o que nós precisamos é equilíbrio das frentes, né? A frente direita e a frente esquerda, tem que haver um equilíbrio, né? E o povo, ele precisa participar do debate político e ideológico, coisa que o brasileiro, ele está omisso, ele está distante há no mínimo 30 anos. Tá? Por que eu digo 30 anos? Porque a partir da redemocratização, em 85, todos os partidos que ali lotearam o cenário político brasileiro, eles distanciaram não só o povo do debate político ideológico, como também as Forças Armadas. Então, o debate político ideológico ficou com a classe política e o povo ficou com o debate de acompanhar a novela de escândalo de corrupção, de cuidar do plano real, de cuidar da inflação, de cuidar dos problemas sociais como um todo. Tá? Hoje, o povo vem com essa história de impeachment porque nesses últimos 30 anos a classe política fez uma verdadeira campanha que começou lá no final dos anos 80 e foi justamente com o PT, se não me falha a memória, que o slogan era o seguinte: todo mundo tem direito ao acesso à justiça, né? Então foi uma verdadeira lavagem cerebral, onde as pessoas começaram a virar expert no direito, porque todo mundo tinha um problema que virava um processo e que virava uma sentença, né? Então o brasileiro tentou de alguma forma se transformar no cidadão mais idôneo, mais lícito do planeta, cumpridor das leis, respeitador das leis, né? E que hoje ele não consegue enxergar um outro caminho para participar do cenário político ou participar dessa realidade confusa que nós estamos passando, a não ser pelo impeachment. Tá? Que, na verdade, o impeachment ele é um processo hoje natimorto, porque tu não tem um equilíbrio de forças políticas, tu tem a esquerda totalmente dominando todo o cenário político, toda a estrutura democrática dos três poderes,
E no momento em que toda a estrutura está dominada por uma das forças políticas, tu não tem mais democracia, tu tem uma ditadura. E o que nós vivemos hoje é uma ditadura de esquerda, socialista, que ela fica encenando para a população que existe democracia porque existe concorrência entre ideias partidárias ou entre partidos, e principalmente porque ainda existe eleição. Existem outros caminhos para se participar ativamente e influenciar esse cenário. Fora desse natimorto processo de impeachment, que isso aí vai ser simplesmente trocar o 6 pelo meia dúzia, que é a tão comentada e que vem sendo de alguma forma muito bem esclarecida graças a essa ferramenta tecnológica fantástica que é a internet, que é a via da intervenção constitucional, e que ao longo desses 30 anos toda essa esquerda que dominou a estrutura do Estado e o cenário político, ela promoveu um processo de demonização do nosso saudoso regime democrático militar, dizendo que militar não tem que participar da política, porque militar é autoritário, ditador, é golpista, é fascista. Lugar de militar é correndo atrás de bandido e protegendo a nação e promovendo a paz, né? O problema é que até é muito pertinente essa tua pergunta, porque recentemente, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, na verdade o intervalo que nós ficamos sem nos conversar, essas 3 semanas, eu uma vez por semana eu tive um encontro com pessoas defensoras do impeachment, e que, por mais que elas tentassem me provar de forma legal, lícita, filosófica, histórica, elas não têm fundamentação e embasamento para sustentar esta proposta de processo de impeachment, porque é natimorto. Não tem sustentação nenhuma. E aí vem a questão. Bom, se o processo de impeachment ele não tem sustentação, a intervenção constitucional teria? A intervenção constitucional, em primeiro lugar, se ela fosse um golpe, como os desinformados ou a própria militância governamental gosta de dizer que intervenção constitucional é um golpe, se fosse um golpe não estaria previsto na Constituição, né? E a intervenção constitucional não é um instrumento novo. Ela, pela primeira vez, ela aparece nas nossas constituições em 1937, no Estado Novo do Getúlio Vargas, nessa Constituição de 37, justamente porque 2 anos antes o Vargas tinha enfrentado a primeira tentativa de tomada do poder pela ala esquerdista, socialista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Então, quando o Getúlio ele baixa o Estado Novo e entrega uma nova Constituição para a nação, ele já coloca lá um artigo, né? E ele justifica a Constituição de 37 como uma Constituição que defende o país do perigo do socialismo. Em 46, após o término da ditadura Vargas, a Constituição a nova Constituição entregue, ela também tem um artigo que, diga-se de passagem, é o atual artigo 142 da Constituição de 88, idêntico. O texto é idêntico e a função, a finalidade é a mesma, tá? Que é o último resguardo da nação contra qualquer perigo contra a democracia é a intervenção constitucional. Então, é o poder, tá? Não é um poder, é uma ação legal depositada na mão das Forças Armadas para a defesa da nação contra o socialismo e em defesa da democracia e da liberdade. Tá? O problema é que nós temos um pessoal aí, inclusive da área jurídica, que parece que eles assumiram uma postura de não
de não ler as leis e praticá-las, e sim reinterpretá-las à sua vontade ou à sua ideia. Tá? Então tem muito jurista aí, tá? Inclusive um deles eu conversei a semana passada, que eles estão querendo pegar as leis, a nossa Constituição, e fazer como aquela criança, né? Reinventar a roda. Né? Eu não sei qual é que é o trauma que essas pessoas têm quando se fala em intervenção constitucional e eles se recordam de uma farda verde na frente. Ou seja, eu chego à conclusão que infelizmente nós já temos algumas gerações, pelo menos a geração dos 50 anos para baixo, tá? que aí se encaminha para o lado da nossa juventude, que eles foram literalmente doutrinados, compraram a ideia vendida durante 30 anos pela Comissão da Verdade do senhor Fernando Henrique Cardoso, pela Comissão da Verdade do PT e da sua base aliada, e de toda essa militância de esquerda que hoje toma conta do cenário político brasileiro, né? E se esquecem que o poder emana do povo. E eles pedindo algo que é natimorto e que não vai ter uma eficácia, né? Não vai mudar, não vai influenciar o cenário em nada, eles estão contribuindo com o poder vigente. Né? Então, as pessoas não têm noção da análise do cenário, da análise política e da análise jurídica para exprimir as suas opiniões ou as suas ideias. Né? Então fica muito complicado. Eu, particularmente, ontem, eu participei de um bate-papo via Hangout também, com uma socióloga, historiadora, socióloga, cientista política, que ela me disse que o Brasil vive uma democracia plena, incoerência total, que a democracia precisa ter equilíbrio de forças, nós não temos, então a nossa democracia está morta. Eu perguntei para ela se ela poderia me definir o que era democracia, e ela não soube me definir democracia, que é uma definição curta e objetiva, governo para todos. Quer dizer, nem os nossos, as pessoas que a gente poderia observar como uma intelectualidade, um formador de opinião, ele tem conhecimento, fundamentação e capacidade para formar opinião, nem a sua própria. Então, o cenário está muito complicado, senhor. Muito complicado mesmo. Eu observo a sociedade brasileira hoje quase como uma sociedade anestesiada, né, alienada e sem um pingo de iniciativa, sabe? De tomar uma iniciativa e procurar saber, de refletir, de criar a sua opinião e não ficar comprando opiniões sensacionalistas, histéricas que circulam na mídia, nos jornais, na internet, na televisão. Então, o nosso cenário hoje, social, em termos de capacidade humana das pessoas, elas estão literalmente aprisionadas. Elas estão aprisionadas e não notam, acham que elas estão fazendo uma grande coisa. Elas estão praticando a cidadania. A cidadania delas já foi para o espaço há muito tempo. Só que é o jogo das mentiras, né? Tu repete 1000 vezes uma mentira, ela vira uma verdade. Essa turma da esquerda ficou batendo por 3 décadas que a democracia brasileira é madura, que as instituições são fortes, e todo mundo está acreditando. Eu ainda fiquei com uma dúvida, professor. Diga. Quem está pedindo impeachment? É a população? São grupos? Quem é? Não. O que nós temos hoje, Celso, foi muito bom, obrigado por tu ter me lembrado. É que o tema ele tem uma certa amplitude, sim. Por vezes a gente acaba escapando alguma coisinha. Exatamente. O que nós temos é o seguinte: algumas pessoas, digamos aquelas com mais vivacidade, após as eleições, eles começaram a levantar aquela história da fraude das urnas, né? E casualmente, após as eleições, começou
essa derrocada administrativa alimentada por esse violentíssimo escândalo da Petrobras, e que existem outros para vir à tona ainda, né? E aí algumas pessoas com mais vivacidade começaram a atuar, principalmente na internet, nas redes sociais, expondo informações e tentando trazer as pessoas para o assunto, para o debate, para a participação. O problema é que hoje o que nós temos? Nós temos um grupo anestesiado que praticamente, se tu não puxar ele ou não der um empurrãozinho, ele não vai, né? Nós temos um grupo de oportunistas, porque hoje, na verdade, esses líderes, grupos, pseudo-líderes de internet, de passeatas, e todo mundo querendo ser o salvador da pátria, querendo ser o popstar do cenário político de oposição, na verdade, eles estão ali buscando algo que eles não vão conseguir, em primeiro lugar. Eles estão enganando a sociedade. Em terceiro, na próxima eleição em 2018, ou quem sabe 2016, em algumas capitais, essas pessoas vão se candidatar a algum cargo público. Tá? Então são os oportunistas da hora. Tem gente aí que tá levando multidões para as avenidas, mas no fundo eles estão querendo imagem, estão querendo visibilidade, de repente para fundar uma igreja neopentecostal. Então são pessoas que não têm conhecimento, não têm responsabilidade, porque estão enganando as pessoas com ideias e com informações da pior espécie, como eu já ouvi falar. Teve um advogado que prega o seguinte, que a democracia brasileira é forte, as instituições são sólidas, a nossa democracia e as instituições funcionam em perfeito estado, porém, ele prega intervenção constitucional. Pô, isso é uma incoerência. Se a democracia está boa e as instituições estão funcionando, não precisa de intervenção. Né? Então, teve um outro que falou que, havendo intervenção constitucional, 2 meses depois, o perigo do socialismo no país o cenário já estará descontaminado. Isso aí não existe, sabe? É muita gente aí, oportunista, histérica, querendo ser, sei lá, ser super-herói, ser popstar, ser sei lá o quê, que acabam prejudicando, porque já é complicado a gente lidar com pessoas que praticamente foram doutrinadas ou estão 101% desinformadas, e ainda as pessoas vêm com discurso histérico, com desinformação, com oportunismo para cima, aí a coisa fica muito mais complicada, tá? Por trás de algumas pessoas, eu não tenho essa informação, não posso afirmar 100%. Mas eu não acredito, por exemplo, que uma pessoa que sai do sul do país, tá, de um estado do sul-sudeste, e que passa praticamente 30 dias aqui em Brasília fazendo protesto, tá, ele não tenha algum subsídio, algum patrocínio por trás, a não ser que ele viva de vento ou ele almoce e jante folha de bananeira. Então é sabido que por trás de alguns grupos, de algumas lideranças, existem partidos políticos, sim. O PSDB, por exemplo, é um deles. Tanto que o PSDB ele está muito próximo de alguns grupos mais notórios, que é o caso do Movimento Brasil Livre, né? E eles estão por trás dessa turma aí, e quem, quiçá, né, até patrocinando muitas das ações, né, e fortalecendo o discurso dessa gurizada, porque esse grupo aí é um grupo formado por jovens, que eu digo jovens idealistas inexperientes, né? Tanto que dois deles, pelo menos, das lideranças, estão aí já há algumas semanas fazendo uma caminhada de São Paulo a Brasília. Eles querem chegar aqui dia 27 de maio a pé. Então, te prepara, Celso, porque nós vamos ter uma concorrência com o roteiro de Santiago de Compostela, viu? Vamos nos preparar. E vou aproveitar, fazer a mesma
a mesma pergunta, mas com outro sentido, que é sobre a intervenção militar. Também outros grupos pedem intervenção militar. Que grupo é esse? Que desejo é esse? Da onde vem isso? Olha, a turma do impeachment, na verdade, nós temos aí de notório, tá? O que a gente observa e que a gente vê que tem pelo menos uma organização, entre aspas. Revoltados Online fez uma barulheira danada nas passeatas, na internet, hangouts e uma divulgação violenta. Estão sumidos. Quer dizer, pelo jeito, acabou o embasamento deles, acabou a bandeira deles, né? Sumiu. O pessoal do Movimento Brasil Livre está aí fazendo essa caminhada, eles estão aí literalmente muito próximos do PSDB, né? Nós temos o Vem Pra Rua, que também tem uma proximidade com o PSDB. Então, todos esses grupos do impeachment, eles têm uma sintonia, uma proximidade com a ala da social-democracia vigente. A turma do impeachment, nós temos aí uma atuação mais forte, eu chamo de atuação forte e organizada, mas dentro da internet. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, a população contaminada pela mentira que foi pregada ao longo de 30 anos, demonizando as Forças Armadas, e as pessoas, por mais que elas acreditem, apoiem e levantem a bandeira da intervenção constitucional, todo mundo ainda tem aquele medo de ser taxado de fascista, de viúva da ditadura, de golpista e etc, etc. Então, o que os intervencionistas eles fizeram? Eles, para não é para não deixar de participar, mas eles achavam que, se misturando aos movimentos de impeachment, nas passeatas e concentrações, eles estariam tendo o direito de manifestar e, ao mesmo tempo, tentando mostrar para o grupo do impeachment que eles estão num caminho errado. O que isso foi um grande tiro na água. Tá? Organização mesmo, nós temos aí um grupo em São Paulo, que é o SOS Forças Armadas, que é liderado por um cidadão que eu digo que é um cidadão histérico e desinformador, porque esse foi aquele que disse que após a intervenção militar, 2 meses depois, o país está organizado, o socialismo não vai mais existir, vai estar tudo organizado. Então o cara não tem noção do que seja política, do que seja intervenção constitucional, como é que ela funciona. O que nós temos hoje é uma grande atuação de intervencionistas junto à rede, junto às redes sociais, promovendo muita informação, esclarecimento, desmistificando todo esse trabalho de 30 anos que a esquerda fez para demonizar a imagem das Forças Armadas e do regime democrático militar, que, digas de passagem, na história brasileira, nunca tivemos um período de tanto progresso, de tanta paz e de tanta esperança no nosso país, coisa que nos últimos 30 anos a gente só vê promessas derrocadas, escândalos de corrupção, degradação da família, da ética, da moral, da justiça e por aí vai. Tá? Então, em termos de intervenção, nós não temos nada na rua organizado e com vulto. O que nós temos hoje mais organizado é, junto às redes sociais, um trabalho muito forte de esclarecimento e de desmistificação de todo esse discurso que contaminou a sociedade brasileira, para que as pessoas, no mínimo, elas parem, reflitam e criem a sua opinião e não saiam comprando ideias, propostas e projetos natimortos, porque elas literalmente vão cair novamente numa enganação, assim como caíram na enganação da esquerda vigente nos últimos 30 anos. Entendi. Quero pegar um gancho também de um assunto que você abordou, sobre, né, a possibilidade das fraudes nas urnas, que alguns grupos começaram a se interessar por isso. Eu estava meditando, vamos assim dizer, sobre essa questão,
e coloquei o seguinte: supondo que realmente houve a fraude aí das urnas. E aí tivemos do outro lado o Aécio Neves, que inclusive ele fez uma passeata um pouquinho antes de sair aí o resultado, comemorando que já tinham ganho, Então era como se fosse assim, tecnicamente já estava tudo ganho, mas as urnas mostraram o contrário. Se realmente houve essa fraude, obviamente o Aécio sabe disso pelos cálculos. Por que ele não se manifestou? Estariam ambos fazendo parte da mesma jogada? Bom, para te responder essa tua pergunta, muito clara a tua pergunta, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? Em 1990, o Lula, recém-saído da primeira eleição direta para presidente, e com o seu nome, a sua imagem e o seu carisma em alta, ele foi convidado pelo Fidel Castro para fundar o famigerado Foro de São Paulo, que por mais que a gente explique para as pessoas, parece que a gente fica contando a história da carochinha. O Foro de São Paulo é um projeto de socialização continental. Tá? O objetivo final do Foro de São Paulo é transformar a América Latina e o Caribe, tá, numa nova União Soviética. Por quê? Porque em 90, quando eles fundaram o Foro de São Paulo, já era sabido que um ano após a União Soviética e aquele modelo do socialismo duro soviético, ele iria dar adeus ao cenário mundial. Então a União Soviética estava fadada, o projeto socialista soviético estava fadado à falência. E o Fidel Castro, como foi sempre, desde 1959 até 1990, financiado, alimentado, sustentado pelo dinheiro soviético, o Fidel resgatou o projeto de socialização da América Latina, que nada mais é do que o projeto OLAS, que o Fidel teve nos anos 60 junto com o Che Guevara, que era um projeto também idêntico de socialização da América Latina e da África, diga-se de passagem, financiado pelo governo soviético. Pois bem, o Lula, digamos, se encanta com a proposta e fecha o acordo com o Fidel para a fundação do Foro de São Paulo e o trâmite desse projeto, né, de socialização do continente. O Fernando Henrique esteve muito próximo de participar do Foro de São Paulo. Só não participou porque o grupo que forma o foro é um grupo da ala da esquerda radical revolucionária. Então nós temos ali todos os partidos de esquerda revolucionária da América Latina, nós temos todos os grupos guerrilheiros da América Latina e nós temos a FARC, né, que é hoje o braço financeiro do Foro de São Paulo, né, que alimenta o Foro de São Paulo através das verbas do narcotráfico internacional. O Fernando Henrique, por não ter uma sintonia com essa esquerda revolucionária, ele se liga, e o Fernando Henrique é um socialista também. A social-democracia é uma vertente do marxismo, tá? Digamos que é uma vertente do marxismo moderado. O Fernando Henrique, sendo um intelectual, um socialista moderado, chamado socialista fabiano, ele se liga a um outro grupo chamado Diálogo Interamericano, né, que é a ala dos socialistas fabianos, europeus e norte-americanos. Tá? Então, quando se fala em democratas nos Estados Unidos, nós estamos falando não de democratas, mas de socialistas fabianos. O Obama é um socialista fabiano. Quando se fala no presidente francês, o Hollande, ele é um socialista fabiano. Tá? Então, na Europa e nos Estados Unidos, nós não temos mais a presença ativa de partidos de esquerda revolucionária, da ala mais radical. O que aqui na América Latina nós temos de sobra. Então, houve uma divisão das duas grandes alas da esquerda na América Latina e no Brasil.
né? Então nós temos o PT, a ala revolucionária, radical, e o PSDB, a ala socialista fabiana moderada. Em 92, o Fernando Henrique e o seu Lula assinaram um pacto nos Estados Unidos de forma quase que secreta, porque isso só veio à tona para o brasileiro não faz muitos anos, que é o chamado Pacto de Princeton, aonde eles combinaram de que quando um deles chegasse ao poder, iria promover a bipolaridade política entre eles apenas. Apesar do pluripartidarismo, mas quem iria se revezar no poder seria PT e PSDB. Um acordo de cavalheiros, 2 mandatos eu, 2 mandatos você, depois eu volto e assim sucessivamente. Assim como acontece nos Estados Unidos. Democratas, socialistas e conservadores de direita nos Estados Unidos, eles têm o mesmo pacto. Tu pode observar, são 2 mandatos de democratas e 2 de conservadores. 2 de democratas e 2 de conservadores. Mas quantos partidos tem nos Estados Unidos? 38. Mas é só eles 2 que mandam no cenário. Os outros partidos, eles não conseguem empreender, crescer, porque eles tomaram conta do cenário literalmente através desse acordo, né? Então, nós temos, no momento que nós temos 2 forças grandes, fortes e organizadas, elas acabam brincando com a democracia, enganando as pessoas de que cada mandato ou a cada 2 mandatos, o projeto que está sendo feito é um projeto dos conservadores. Não, tudo bem, eles até implementam lá os seus projetos, mas eles preparam o terreno para que os democratas assumam posteriormente. Tá? E que foi o que o Fernando Henrique fez após o 2º mandato dele. Ele fez 2 mandatos, preparou o terreno, o Lula assumiu, fez um mandato totalmente de colheita daquilo que o Fernando Henrique tinha semeado, fez um 2º mandato já mostrando para as pessoas a incompetência gestora do Partido dos Trabalhadores, né? E quando era a hora do Lula preparar o terreno para a volta do PSDB, seja com Fernando Henrique, com Alckmin, ou com Serra, ou com Aécio, a ala da esquerda revolucionária do PT chegou e disse assim: que acordo, que pacto, coisa nenhuma. Nós chegamos no poder, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E aí veio a dona Dilma. Tá? A história da urna eletrônica, que agora, depois das eleições, começaram a investigar, denunciar e etc, etc. Há mais de 5 anos, Europa, Estados Unidos, cientistas, pessoas capacitadas na área da informática, da política e etc, etc, já constataram e afirmam com todas as letras que a nossa urna eletrônica é uma piada. A urna eletrônica brasileira é um projeto desenvolvido em Cuba, fabricado na Venezuela e aplicado no Brasil. Quer dizer, como é que tu vai acreditar numa urna eletrônica elaborada por uma ditadura, fabricada e desenvolvida numa outra ditadura, e nós temos uma democracia plena, forte? Só para os desinformados. E essa turma que vem aí denunciando e fazendo todo esse alarde, digamos que são aqueles brasileiros que, infelizmente, o brasileiro está sempre atrasado, né? O brasileiro sempre é aquela coisa, depois que o cavalo morreu, ele chega querendo salvar a coitada da vítima, né? Então, o que a gente vê é o brasileiro chegando atrasado de novo, sem condições de tentar reverter essa situação de forma legal, através das ferramentas legais, constitucionais, porque o poder está todo dominado pela esquerda. Então o brasileiro vai ficar aí berrando, fazendo alarde, discurso, passeata, manifestação, batendo panela, fazendo buzinaço, mas ele não vai chegar a lugar nenhum. A única maneira de se mexer nessa estrutura, de se cessar esse processo, esse avanço, essa consolidação dessa ditadura socialista e de
barrar esse projeto de socialização, pelo menos do Brasil, e que posteriormente possa refletir em países vizinhos, é através da intervenção constitucional, infelizmente. Eu tenho contatos na Alemanha, por exemplo, que me passam, me comentam que a imprensa europeia, a imprensa alemã, francesa, inglesa, todo mundo lá fica admirado como é que nós brasileiros acreditamos na urna eletrônica. O problema é que nós não temos outra saída. Nós não temos nem para quem reclamar dela. Pois é, né? Marlon, você viu o caso de um advogado que, eu acho que há 3 eleições atrás, ele provou que havia chips duplicados com os mesmos resultados, só mudando, obviamente, alguns detalhes aí, mas o mesmo número de chip duplicados em vários lugares, e esse advogado, ele deu uma desaparecida? Sim, mas é evidente. No momento que nós estamos, Celso, eu não sei até quando nós vamos ter esse microfone aberto, viu? Porque no ritmo que a gente está andando, com as projeções históricas que a gente tem para ter como uma referência, tá? O nosso futuro ele é negro. A censura vai bater, mas vai bater com força, mas com força mesmo, a ponto de sumir com as pessoas. Sumir no sentido não de extermínio, né? Mas da pessoa ser tão fortemente intimidada, dela perder toda a sua base de sustentação. Quando eu falo em base de sustentação, é o seu trabalho, é a sua atuação profissional, que ela acaba sumindo. Ela desaparece, ela é substituída por um militante que é líder de movimento social, por um intelectual orgânico que vai pregar doutrinação em prol do governo, ou então por essa classe política que fica aí formando todos os dias um novo popstar ali para ser o ponta de lança dessa revolução silenciosa que eles vêm fazendo. Né? Mas não é só. Esse advogado é um caso, né? Mas nós temos inúmeros casos aí notórios. Por exemplo, o caso Celso Daniel é um típico caso de queima de arquivo. É uma pessoa que, quando viu aonde é que o projeto iria chegar, ele se rebelou contra, e aí as práticas de justiçamento, que a esquerda é muito expert em praticar, né, ela apareceu novamente, né, num estado de paz. Mas o que nós observamos no caso do Celso Daniel e das outras 7 testemunhas desse caso especificamente, foi um justiçamento, uma prática típica e totalmente normal para qualquer militante da esquerda. Nós temos aí o próprio professor Olavo de Carvalho, que era um cidadão, um jornalista, um professor, que trabalhava normalmente, fazia o seu trabalho da melhor maneira possível. No momento em que ele descobre que ele recebe informações sérias, documentadas, a respeito dos planos do projeto da esquerda, e começa a falar, começa a fazer uso do seu dom da palavra e da escrita, o que acontece? Ele começa a perder o emprego aqui, começa a perder o emprego lá, ele começa a mudar de estado, ele continua perdendo o emprego, ao ponto dele, há 10 anos, estar exilado nos Estados Unidos. Nós temos um outro caso notório, o ex-secretário nacional de cultura, o Ipojuca Pontes, um cineasta, uma pessoa muito inteligente, muito séria, foi outro que foi intimidado, foi perseguido, né? Eles vão na base da pessoa, que é a sua profissão, né? Vão fechando as portas, e ele já está há mais ou menos, creio que uns 15 anos, exilado na França, né? Nos últimos anos nós tivemos o autoexílio também por intimidação, aí por um outro fato mais recente, o Júlio Severo, um escritor, um professor também, que começou a denunciar o avanço da cartilha e da ideologia do movimento LGBT no Brasil, bateu de frente fortemente
com essa organização gaysista, né? E até onde eu sei, ele teve que fugir do Brasil, porque ele e a família receberam ameaças de morte. Ele fugiu, ele, a esposa e os 4 filhos, com a roupa do corpo e os documentos, pelo Paraguai, e hoje estão também exilados. Foram recebidos na França e hoje, me parece, se não me falha a memória, eles estão morando na Bélgica. Então, a esquerda, ela, para aqueles que eles conseguem enganar, eles mostram um cenário de normalidade plena. Para aqueles que têm acesso à verdade e tentam de alguma forma fazer uso da sua cidadania, do seu direito de expressar e participar do debate político, eles são intimidados ao ponto de ou some por si só, ou eles fazem sumir, né? Entendi. Eu preciso também esclarecer aqui que até ontem eu estava relativamente morno com essa situação toda, tenho meus motivos particulares para isso, mas ontem eu vi algo, eu ainda não sei se é real, porque na internet também circula tanta coisa real e irreal. Até gostaria que, se você souber, me avise. É o seguinte: agora é lei. LGBT pode escolher qual banheiro usar em escolas e faculdades. Um projeto aí aprovado pelo... eu esqueci o nome dele, o atual secretário da Cultura, né? Isso é real? Celso, sinto te dizer, mas é real. Qual é a estratégia que eles estão usando? O senhor Fernando Henrique trouxe da ONU, que a ONU também é um outro organismo internacional contaminado pela mentalidade marxista, tá? A ONU, ela, no final dos anos 80, ela desenvolveu uma cartilha chamada Cartilha dos Direitos Humanos. O senhor Fernando Henrique trouxe para o Brasil essa cartilha da ONU e desenvolveu o Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2 nos seus 2 mandatos, e que já previa o avanço dessa cartilha gramscista, dessa destruição dos valores éticos e morais, dessa implementação dessa aberração que é esse movimento LGBT, de querer transformar o ser humano, homem e mulher, em uma coisa, né? Porque infelizmente, se tu não tem, se o cara pode acordar de manhã, se o cara nasceu homem e pode acordar de manhã com vontade de ser mulher, então o cara é um androide, né? Ele é um mutante, né? E é isso que essa cartilha do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que o Lula assinou às vésperas do final do último mandato, diz ele sem ler, né? E que vem dando força para o implemento desses absurdos, tá? Tá tudo descrito no PNDH3. Na verdade, eles colocaram, há uns 2 anos atrás, a tal da PL 122, que essa PL, esse projeto de lei, ele recomendava, dava força para os projetos LGBT e também mexia muito na questão da família, da estrutura da família, aquela discussão da família, de gênero, casamento gay, etc, etc. Como essa PL 122 ela não passou, tá? Ela não passou, deu muito barulho, não passou, os evangélicos berraram, os católicos berraram, a sociedade meio atordoada lá, deu lá a sua opinião do jeito que conseguiu, mas a PL 122 não passou. O que o governo, o que essa turminha eles fazem? Eles pegaram a PL 122 e fragmentaram ela. Então tem a PL do gênero, a PL da família, a PL dos gays, a PL disso, a PL daquilo, e eles, em vez de implementar de cima para baixo, eles começaram a implementar a nível estadual. Então eles vão contaminar os estados, e quando dos 27 estados, 25 já estiver praticando
essas imoralidades que eles pregam como normalidade, aí automaticamente, bom, se todos os estados praticam, então nós vamos criar uma regulamentação federal. E está implantado o projeto inicial que anteriormente não havia passado. Estratégia política, jogada. Tá? Entendi. Eu realmente fiquei abismado com isso, porque é uma coisa que não tem nem nada a ver com LGBT, é uma coisa assim de impor algo que vá, no mínimo, ofender a privacidade humana. No mínimo isso. A questão é a seguinte, Celso, a democracia que nós estamos vivendo é a democracia da concordância. Se tu concordar, tu é democrata. Se tu não concordar, tu é reacionário, fascista, carola. Aí tem uma série de adjetivos, de rótulos que eles colocam nas pessoas que vão contra eles, que não aceitam eles, tá? Que não aceitam esses absurdos todos, tá? Nós temos aí, por exemplo, uma outra lei que já está vigorando, pelo menos aqui em Brasília e Rio de Janeiro. Além dos banheiros, tá? Essa questão dos recintos masculino e feminino, que aqui já caiu. Nas escolas e universidades, o gay, o transexual, o bissexual, sei lá o que quiser, ele pode usar o seu nome social. Quer dizer, o cara é João Paulo, mas o nome de guerra é Marisa. Então, no caderno de chamada dele da universidade ou do colégio, o professor não pode chamar de João Paulo, porque ele quer que chame de Marisa. Tem que respeitar o gênero que na cabeça dele ele pensa que é, mas não é. Então, isso aí é uma ferramenta. É uma ferramenta. Isso aí daria um programa belíssimo, belíssimo também, Celso. Essas ferramentas de subversão, porque isso é uma subversão, elas foram todas elas elaboradas nos anos 20 e 30 por um grupo de teóricos na Alemanha que foram intitulados de Escola de Frankfurt. E eles criaram ferramentas de subversão através do sexo, através da droga, através da cultura, da música, da mídia, da sala de aula e até do próprio direito, subverter o próprio direito para romper, destruir a sociedade e reconstruir uma sociedade preparada para o socialismo. E isso nós estamos passando no Brasil de uma forma muito silenciosa, maquiada de projeto de governo, de proposta de movimento social, tá? Mas é a cartilha da Escola de Frankfurt que nós estamos passando nos últimos 30 anos e que nos Estados Unidos e na Europa já foi implantada nos anos 50 e 60 e lá eles já se descontaminaram, já consertaram o estrago feito nos anos 60, 70 e meados dos 80. Só para a gente ter uma ilustração neste momento, nós estamos com ouvintes do Brasil, obviamente, Portugal, Reino Unido, Japão, Estados Unidos, Espanha e Emirados Árabes. Até o pessoal da Arábia está ouvindo o programa nesse exato momento, professor. Tem muito brasileiro perdido por lá também. Então eu quero deixar o chat aberto nesse momento para perguntas. Se você tiver perguntas, pode fazer, que dentro do possível eu vou tentar ler todas, né? Então a partir desse momento eu vou acompanhar as perguntas, tá? Se você já fez perguntas, se você já colocou alguma coisa aqui, eu não consegui ler. Então eu vou ler a partir de agora. Você pode fazer novamente as suas perguntas ou colocações aqui para o professor Marlon. Tem a primeira que eu estou vendo aqui do Marcelo. Como pode o povo acreditar que algum deles representa o povo, né? Falando sobre essa lei aí do LGBT. Olha, Celso, qualquer lei, não só a questão LGBT, tá, mas qualquer coisa que parta
da turma do governo ou da nossa classe política, seja ela a quem esteja no poder ou não, a famosa oposição que não existe, tudo que venha deles, tá, tem algum vínculo ou com o processo de reconstrução social, ou pela cartilha gramscista, ou pelas ferramentas subversivas da Escola de Frankfurt. Deu um movimento aí, o áudio baixou um pouquinho. Opa. Melhorou? Vamos ver. Pode continuar. Bom, já que deu uma cortadinha, eu vou repetir. Tudo que venha da classe política, seja ela do poder ou dessa pseudo-oposição que nós temos, ela tem algum vínculo ou alguma prática ligada à cartilha gramscista, que foi introduzida no Brasil pela social-democracia do FHC, ou pelas ferramentas subversivas da Escola de Frankfurt, né, que é o que pelo menos eu vejo com uma atuação muito forte. Porque a gente reclama, por exemplo, da questão, vamos chegar ali na questão cultural. Eu até li uma matéria, acho que foi ontem, aqui no Jornal de Brasília, onde um maestro dizia que, infelizmente, o Brasil não tem mais música. Nós não temos mais música. Nós temos um ruído ritmado com letras, se é que dá para chamar de letra aquilo, ou com uma poesia de péssimo gosto, né? Traduzido em ritmos como pagode, como funk, como sertanejo universitário, como a rocha, sei lá quantos outros estilos e rótulos eles criam, né? Os subtítulos, né? Então, essa forma de destruir a cultura e de impor, como é que eu vou te dizer, artistas orgânicos, referências que preguem a destruição da cultura. Então eu vou substituir um blues, por exemplo, por um funk. Eu vou substituir uma MPB por um pagode. E eles vão substituindo. Essa substituição do bom gosto pelo mau gosto é o que eles chamam de reconstrução, transformação da sociedade através da cultura. E que também a gente conhece aí como o chamado processo do marxismo cultural, né, que são nada mais é do que as ferramentas subversivas da Escola de Frankfurt. Essa turma da Escola de Frankfurt, eles têm uma influência tão grande na cultura brasileira que, por exemplo, eu conversei com um advogado há uns meses atrás e perguntei para ele quais eram os teóricos do direito que ele tinha como referência, né? A gente sempre tem dentro da sua área de atuação aquele teórico referência, aquele teórico que a gente segue, que a gente valida, né, a teoria. E ele me cita Kant, relativista, né? O relativismo é algo extremamente nocivo, né? Porque no momento em que tu começa a relativizar tudo, tu acaba relativizando até o ser humano, que é o que vem acontecendo, né? É relativo o cara ser homem ou mulher, ele pode ser aquilo que ele quiser. Bom, então amanhã de manhã eu vou acordar e eu vou me relativizar e vou querer ser um cachorro. Vou sair rosnando na rua. Então, o Kant com seu relativismo e o Habermas. O Habermas é um teórico da Escola de Frankfurt que ele foi encarregado de subverter e de criar ferramentas de destruição do direito. Assim como o Lukács, assim como o Adorno, assim como o Marcuse e o Herbert Marcuse e o Horkheimer. Esses dois, por exemplo, atuaram na área da cultura, da subversão cultural, na música, na sala de aula, incentivo às drogas, aquele movimento romântico que a gente vê nos filmes americanos até hoje, movimento paz e amor, movimento hippie,
Faça Amor, Não Faça Guerra, Sexo, Drogas e Rock and Roll, tudo isso foi teorizado na escola de Frankfurt nos anos 20 e 30 e implementado nos anos 60. Então, para te ver como eles conseguem aplicar essas ferramentas muito sutis, maquiadas com a maquiagem de modernismo, de evolução, de democracia, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. São tudo termos, digamos, românticos que encantam as pessoas, né? As pessoas, quem é que vai querer fazer alguma coisa contra a liberdade? Ninguém vai querer fazer. Aí chega o cara e diz assim, a partir de agora nós vamos começar a trabalhar desse jeito, porque é desse jeito que nós vamos atingir a liberdade. Qual é a pessoa que vai negar? Pelo menos em tentar, né? Aí ela acaba se envolvendo com aquilo, compra a ideia, mais uma ovelhinha subvertida no processo da revolução silenciosa do marxismo cultural. É isso que a gente vem passando, vem se intensificando de uma forma muito rápida nos últimos 15 anos. Os primeiros 15 nem tanto, mas agora nesses nossos últimos 15 anos, essa cartilha gramsciista, essas ferramentas da escola de Frankfurt, eu chamo de catrefa, né? Essa catrefa de teóricos aí, ela vem sendo implementada numa velocidade muito violenta. E só para fechar, eu digo o seguinte: dos principais teóricos da escola de Frankfurt, 99% deles ao pé do caixão, na hora da morte, se arrependeram até o último fio de cabelo, tá? Pediram perdão pelo mal que eles proporcionaram para a sociedade mundial, com as suas ferramentas subversivas, que só tinham como objetivo implementar o projeto socialista para o planeta. Aonde é que eles atacaram? Educação, cultura, direito, psicologia. Sartre fazia parte da escola de Frankfurt, Michel Foucault, idem. Quer dizer, eles pegaram uma área das humanidades, né? Das ciências humanas, ou que trata com a humanidade, que é muito fácil de se trabalhar de uma forma lenta, gradual e praticamente imperceptível. Imperceptível. E as nossas universidades hoje estão forradas de sociólogos, psicólogos, juristas, fazendo apologia e colocando esses teóricos